primeiramente, agradecer a Deus que nos está dando a oportunidade de podermos falar, podermos interagir com toda a segurança. Vamos estar aqui com a nossa proteção facial, nós trabalhadores, não estranhem, porque é uma norma, é uma questão de respeito a todas as pessoas que vão estar trabalhando conosco e interagindo conosco. Vamos estar de máscara e com protetor facial, tá? Muito bem, a partir de agora, então, quero dar boa noite para os nossos irmãos que estão nos conectando pelo Instagram. Boa noite, sejam bem-vindos. Estaremos aqui nesse esforço muito especial e muito amigo. E podem ir colocando suas dúvidas no nosso site, que estaremos respondendo a todos. Dúvidas e pedidos que serão direcionados, endereçados para as nossas páginas de prece e de oração. E o tema dessa noite é o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vamos fazer a leitura agora, de algumas passagens que são muito significativas. Mahatma Gandhi, ele disse que se por um acaso a humanidade tivesse perdido todos os textos evangélicos, se a humanidade tivesse perdido tudo e só tivesse sobrado o Sermão da Montanha, nós não teríamos perdido absolutamente nada. Nós estaríamos ali com a essência de tudo que o nosso Senhor Jesus Cristo veio cumprir e fazer aqui na Terra. Então, o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, é algo que nós devemos guardar profundamente em nosso coração. E essa passagem dedicada aos irmãos, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, é um dos maiores poemas que alguém no mundo pôde recitar. E é para nós o motivo de toda a nossa luta aqui na Terra. De não desistir nunca. De jamais entregarmos os nossos pontos. De desistirmos das nossas batalhas pessoais, coletivas, o que for. Sabe por quê? Porque Jesus disse isso para nós. Será que merece a nossa atenção quando Jesus direcionou para o povo? Ele que esperou tantos milhões de anos por aquele momento. Será que nós não deveremos ouvir o que ele quis nos dizer? Pois nós vamos ler algo aqui que é para nós a razão de agradecer a Deus todos os dias e jamais duvidar daquilo que Jesus, daquilo que nos propomos nessa existência, daquilo que está acontecendo na nossa vida. E nós temos aqui um presente que ele nos deu. Disse Jesus, São Mateus capítulo 7, versículo de 7 a 11. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e ela se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha. E aquele que bate a porta, ela se abrirá. Agora vamos prestar atenção nesse segundo parágrafo. Porque Jesus nos deu esse presente, mas no segundo parágrafo ele é mais incisivo ainda. Porque ele diz assim: qual o homem dentre vós que vendo um filho pedir pão da pedra? Aqui temos várias mães e vários pais. Várias mães e vários pais.
Como que nós tratamos os nossos filhos? Somos capazes de dar a nossa vida por eles, sem pestanejar. Sempre está em risco, você se atira na frente, da onde tiver que se atirar, você se põe, você defende com escudo. Isso nós já vimos até na própria natureza, entre os animais. Esse instinto que é o começo de um sentimento que as mães têm pelos seus filhotes. Agora nós não, nós temos ainda uma sublimação desse sentimento. E Jesus faz alusão a isso. Qual dentre vós que vendo um filho pedir pão da pedra? Às vezes nós até sabemos que vai fazer mal. O que o nosso filho está pedindo, mas é um coração de um pai. Vai lá e dá. Acompanha, sabendo que não vai ser bom, mas acompanha ali muitas vezes. Ou, se ele pedir um peixe, vai dar uma serpente. Ele está falando para nós, pais. Ora, se vós sendo maus, porque nós somos maus, comparado a Jesus, somos maus. Todo mundo aqui é malvadinho, perto do Jesus. Se vós sendo maus, na nossa condição de espíritos ainda devedores para com as leis de Deus, é isso que ele quis dizer. Essa maldade de não termos ainda nos reconciliado totalmente com a lei de Deus. Se vós sendo maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais bem vos dará vosso Pai Celestial, que é todo amor e bondade, quando vós pedirdes a Ele. Se nós vamos pedir para Deus, Senhor, Ele não vai atender? Ele não vai ouvir? Ele é então menos que nós? Não. Deus é mais. Está acima. Ele vê 10 mil anos nosso para trás e enxerga 10 mil anos para frente. Você lembra do diálogo que Jesus teve com a mulher samaritana no poço? Jesus contou toda a vida dela antes do que ela era antes, de toda a sua existência. Então Jesus disse para ela, eu vou te dar da água viva e você nunca mais vai tomar sede. Porque ela teve uma série de desvios, de infelicidades anterior àquele encontro com Jesus na água, no poço. Então, Jesus enxergou para trás e enxergou para frente. Quando ele olhou, as pessoas apresentaram para Jesus aquele momento que eles iam apedrejar aquela mulher que foi flagrada no adultério, e naquela época a lei, e até os dias de hoje, essa lei infeliz, que é o resquício ainda do mundo de expiação e provas, e que deve ser abolido quando o mundo de regeneração dominar totalmente o nosso planeta, que é o apedrejamento em praça pública. Quando as pessoas então disseram, agora nós vamos encostar Jesus na parede. Porque ele fala tanto de amor, perdão, e a lei está dizendo o quê? Foi pego, tem que ser apedrejado. Então, se ele contrariasse a lei, ele já poderia ser executado ali, ele mesmo Jesus. E os fariseus foram tentar. Senhor, é que ela foi pega, hein, Jesus? Foi flagrada de adultério e a lei manda apedrejar. O que tu dizes? Vocês lembram dessa passagem? Jesus ficou escrevendo no chão, contra o Evangelho. E aí depois ele levantou e disse, quem aqui estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo ficou se olhando, mas vejam, era Jesus. Se quando a gente está na frente do Chico, a gente já é despido espiritualmente, não tem como a gente enganar. Se quando a gente estava diante do Langeton, ele olhava para nós e dizia assim, estou aqui. Ele já via tudo que tinha acontecido com a gente.
Uma vez eu cheguei na casa dos nossos irmãos lá em Santo André, da Marina e do Antônio, grandes amigos meus, que trabalham muito bonito, que fazem lá também até hoje. E o Langerton estava lá durante muito tempo. Eu ia lá na casa deles, ajudar no atendimento, nas atividades e aproveitar a presença do Langerton e aprender com ele. Então eu cheguei muito apressado, eu estava muito nervoso porque o ônibus atrasou, eu perdi a abertura, então eu cheguei correndo praticamente, já tinha perdido a abertura, cheguei um pouco tarde, as atividades começaram às 8, eu cheguei 9 horas da manhã, eu entrei pelo portão, fiquei ali esperando a pessoa que o Langerton estava atendendo sair para mim ir falar com ele. Quando eu fui entrar na sala, ele falou para mim, para aí, na porta. Eu parei. Fiquei, meu Deus, está acontecendo. Eu, para aí. Vem, para. Eu dei 2 passos, parei. Ele estava conversando com eu não sei com quem. Aí ele disse, agora você pode vir me abraçar. Aí eu falei, não vou nem perguntar agora, porque fiquei preocupado, né? Ele falou, olha, meu filho, você, muito nervoso, nessa viagem, algumas companhias espirituais você foi trazendo pelo caminho. Então aqui a gente despediu elas, foram todas embora, e agora você está livre para continuar o seu trabalho. Você imagina? Imagina se com o Langerton estava difícil assim, vocês imaginem Jesus olhando para aqueles homens. Ele viu 1000 anos atrás da vida de cada um ali. E ele disse, e ele fez com que cada um enxergasse o crime que tinha cometido. Tipo uma regressão de memória obrigatória, ele fez ali, naquela hora. Enquanto ele escrevia, as pessoas estavam ali. Eu fiz. E ele ficou esperando. A vergonha daqueles homens foi tão grande que eles foram largando as pedras e saindo do local. Então não tem como. Nós éramos límpidos diante de Jesus. Nós não tínhamos como desviar o nosso olhar daquele que ele via 1000 anos antes, 1000 anos depois. Então, quando nós pedimos para Deus algo, Ele está sondando 1000 anos antes, 1000 anos depois. É a única diferença de Deus para conosco, como pais. A gente enxerga 1 minuto para frente. Deus está enxergando milênios para frente. E às vezes o presente que Ele nos dá, diferente da nossa expectativa, é para 1000 anos de benefício e nós não entendemos. Mas Jesus não está dizendo para nós não duvidar de que Ele nos ouve? Aqui tem um outro ensinamento. Aquele que pede, recebe. Aquele que procura, acha. Ele não está dizendo aquele que fica esperando vai receber. Quem procura, quem vai, quem caminha, quem anda, quem vai atrás, quem busca, quem se esforça. E aí, Allan Kardec diz depois, aqui na continuidade, que isso que Jesus disse é a mesma coisa que dizer: ajuda-te que o céu vai te ajudar. Porque Deus gosta que nós nos esforcemos e trabalhemos. Ainda tem uma outra passagem aqui, que nós vamos ler agora para vocês, e que diz muito para nós. Mas muito. Está no item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. E também é do parte do Sermão da Montanha. Ele diz assim: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem
e os vermes consomem. E onde os ladrões desenterram e roubam, acumulais tesouro no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Porquanto onde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então essa é uma passagem, só vou ler o finalzinho, né? E depois a gente volta ali a nossa imagem inteira na tela aqui. Ele diz assim, buscai, no finalzinho, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão dadas por acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Gente, aí ele fala dos lírios do campo, ele fala dos pássaros do céu, eles não semeiam, não ceifam, e Deus alimenta os pássaros. Os lírios não fiam, não tecem, e Deus vestiu eles daquela beleza. Se Deus faz isso com seres, entre aspas, inferiores a nós, que o lírio hoje nasce, amanhã está morto, está queimado. Se ele teve o zelo de vestir um lírio assim, com quanto mais amor, bem, cuidado e carinho, Deus não vai cuidar de nós, que somos os seus filhos bem-amados. Agora, ele deu uma dica para nós aqui. Buscai primeiro as coisas do céu. Ele não fala as coisas em vão. Ele não jogou palavras ao vento. E quando ele diz buscai primeiro as coisas do céu e todas as outras vão ser acrescentadas, lembre que ele falou antes, procura, busca, bate, faça algo, né? Mas nós não nos deixemos seduzir pela vida material que nós estamos aqui na Terra, porque ela é passageira. Não nos deixemos seduzir por isso, porque Deus sabe compensar aqueles que confiam nele, que é uma passagem que está aqui, que ele diz assim, não vos afadigueis por possuir ouro. Quando diz afadigueis, é ficar obcecado por isso. Porque trabalhar para ter a sua vida material aqui, todo mundo tem a obrigação. É o mínimo, né? E se um trabalha mais e tem mais, e outro trabalha menos e tem menos, não tem problema nenhum. O problema está querer mais daquilo do que é possível. E aí a pessoa fica afadigada por isso. Porque eu queria, mas não dá, não tem como. Se contente com o que tem. Ser feliz naquela condição em que você está. E não vos afadigueis, não fique ansioso. Não vai ser ou prata, ouro ou prata, ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis o saco para a viagem, olha só, nem 2 fatos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece ser sustentado. Ele está dizendo aqui para a gente trabalhar na nossa condição, para a nossa vida, não nos afadigarmos, mas nós não procurar viver de acumular. Porque isso despende muito esforço para todos nós. E aí nós vemos o problema de muitas pessoas terem o apego aos bens materiais. E quando eu digo apego aos bens materiais, que muitas pessoas confundem, eu não me apego, e aí, vejam,
Eu não sou apegado a nada, eu desperdiço tudo. Também não, né? É ruim. Porque nós, Jesus disse, o administrador tem que dar conta da sua administração. Se Deus nos confiou algo para cuidar, é uma empresa, é uma família, é uma escola, é o bairro, é um cargo político, é algo. Se Ele nos confiou alguma posição nessa sociedade em que nós vivemos, vamos dar conta dessa administração para Ele, porque Ele nos confiou isso. Agora, nós temos que ter em mente uma coisa, e nós temos que buscar primeiro as coisas do céu. Nada disso tem que ser mais importante. Os grandes desastres espirituais é que quando muitas vezes nós nos apegamos tanto ao que nós temos, que quando a gente parte para a nossa verdadeira vida, nós não conseguimos ir para a espiritualidade. A gente fica meio presinho aqui, assombrando a família, assombrando a vizinhança, né? Fica meio preso na terra, porque a gente não consegue se desligar. As obras de André Luiz são repletas dessas situações. Então nós temos que aprender a nos desapegarmos, mas a não desleixarmos. Que está lá no Evangelho, a gente não pode enterrar o nosso talento. Ah, não, eu estou com medo, vou ficar aqui. Não, nós temos que multiplicar o talento. Multiplicar as possibilidades que Deus nos ofereceu nesse mundo. Sem que isso seja um apego. Querem um exemplo disso? João Batista. Ele era a maior voz do povo judeu na época. Ele tinha seguidores, ele tinha... Quantas pessoas? Mas ele não tinha nada. Ele vivia numa furna. Quando ele encontrou Jesus, ele virou para os discípulos dele e disse: é a ele que vós tem que seguir. Já pensou? Sabe o que é isso? A pessoa reconhecer que a missão acabou, que agora ele tem que passar as pessoas para aquela responsabilidade, ao passo que nós não vemos isso. Até mesmo no próprio movimento espírita, e vamos falar de nós mesmos aqui, de nos acharmos que a nossa instituição tem supremacia, tem autoridade. Não. O que disse Jesus? Aquele que quiser ser o maior, que se faça o servo de todos. Quem trabalhar mais, é esse que vai ter mais com Deus. Não é aquele que tem o prédio maior, é quem trabalha mais. Verdadeiramente trabalha mais, com mais amor, com mais dedicação. Então, por essa tese, nós vamos ver o Chico, o Langerton, que vivia naquele sítio, muito simples. Mas quantos milagres ali foram operados? E que nenhum outro lugar se operava. Naquela simplicidade do Langerton. O Chico, por que o Chico ia para Peirópolis? O Chico não ia em lugar nenhum mais, ele ia para Peirópolis toda semana. No meio daquela simplicidade, se hospedava no albergue Emílio Luz, e lá ele psicografou vários livros. Por quê? Porque ele ia se refazer em Peirópolis, um lugar magnético, construído com amor, de muita pureza espiritual. Ah, nós estamos com problema? Nós estamos com dificuldade? O Langerton nos ensinou como é que enfrenta uma dificuldade. Ele ia ser despejado em Peirópolis. Porque ele era funcionário do Ministério das Minas e Energia. E ele era paleontólogo, funcionário do governo. E acabou ali os fósseis em Peirópolis. Então, como ele vivia das escavações, porque ele trabalhava para o governo, ajudava nas escavações, acabou as escavações, disseram: você vai ter que ir embora, vai ter que ir para Belo Horizonte. Ele falou: mas e aqui? Senhor, e Peirópolis?
E tudo que nós construímos aqui, eu tenho que trabalhar, eu tenho que sustentar a família, eu vou ter que ir embora. Mas, Senhor, o Senhor me colocou aqui, o que o Senhor vai fazer? Ele só pensou. Não desesperou. Ele só pensou, digo, olha, Senhor, é contigo. Eurípides Barçanufo apareceu para ele. Pega uma enxada e vem comigo. Para aí. Hein? Tá ruim de assistência a ele, né? Como diziam os jovens. Pega uma enxada e me acompanha. Eurípides Barçanufo em espírito. Andaram horas em silêncio, ele contou para mim. Eurípides apontou para o chão e falou, cava aqui. Ele cavou e tirou a escama de um peixe com mais de 100 milhões de anos. Ele falou, agora você tem trabalho para o resto da tua vida aqui. Boa noite, boa tarde. Aí ele uma instância de exploração, ele ficou ali. Aí me apareceu um decreto do governo Emílio Garrastazu Médici, na década de 70, que todo funcionário do governo tinha que ser concursado. E lá foi o Langerton fazer um concurso para paleontologia, só que ele tinha a 7ª série. E ele foi. Ele falou, olha, eu tenho que fazer o concurso, senão eu vou ser despejado daqui, de Peirópolis, né? Tem que ir embora. E ele foi. Quando ele chega lá, era uma vaga. Uma vaga. E tinham 100 e tantas pessoas para fazer aquela prova. Só que eram tudo alunos, formados na faculdade de Uberaba, de Uberlândia. E ele era o único com a 7ª série, mas ele era o funcionário que estava lá na fila. Ele falou, senhor, eu não... Estou aqui, né, de novo. Estou aqui de novo. E os alunos que estavam ali, os jovens, né, olhando aquele homem, vocês imaginam o Langerton com o terno que ele estava naquela época. É o terno do remendado, do caipira. As pessoas olhavam, davam risada dele, os jovens na fila. O que esse homem está fazendo aqui? O que o senhor está fazendo aqui, né? Que eu vou fazer a prova? A prova! Aí ele vai fazer a prova. O que o senhor está fazendo aqui? Mas ele era um funcionário, tinha que entrar na... Quando o Langerton foi entrar na porta, até então ele estava sozinho. E assim é com todos nós. Deus observa o tamanho da nossa fé até a hora da coisa não ficar muito boa. Aí ele chega e nos carrega do colo e resolve tudo de uma vez só. Quando ele botou o pé para dentro da sala, ele não desistiu diante de tudo aquilo. Apareceu para ele Eurípides Barçanufo e Emílio Luz. E falou, deixa com a gente essa prova. Adivinhem quem passou em primeiro lugar? O Langerton. A vaga ficou para ele. E tem mais. Não contente com a nota 10 que ele tirou, 100% de acerto, os espíritos Eurípides Barçanufo e Emílio Luz escreveram um tratado sobre os quelônios, que são as tartarugas pré-históricas. Que em nenhum lugar no mundo alguém escreveu. Ele psicografou um tratado sobre os quelônios. E acreditem que lá em Uberaba foi descoberto, nas escavações, fósseis de tartaruga, e adivinhem o nome de quem que eles deram para a tartaruga? Carambemes langertones, o nome. Deram um nome pré-histórico a ele, porque não tinha em nenhum lugar do mundo uma espécie igual. Então, para aí. Gente, Deus, Jesus e os Espíritos fazem a mesma coisa com todos nós. Não vamos desistir. Vamos depositar nos céus. Vamos acreditar em Deus.
acreditar em Jesus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos todos irmãos. Nós somos todos uma grande família. E que fomos todos convidados numa hora muito especial do nosso planeta, para que a gente possa testemunhar essa transição do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração. Vamos nos credenciar para esse mundo feliz que está nascendo. E vocês vão dizer para mim, Geraldo, está falando de mundo feliz, da pandemia, o caos que está... Não, nós já vimos coisas muito piores. Essa estremecida que nós demos aqui na Terra, vamos e venhamos, nós pedimos, né? Nós pedimos. Nós pedimos. O que nós fizemos há um tempo atrás, desrespeitando, nós nunca devemos, o Langerton sempre falou, nós nunca devemos mexer com coisas sagradas. Retratar Jesus da forma que algumas mídias retrataram Jesus, fazendo chacota de Jesus, não mexe com isso não, gente. Não vamos. Não vamos mexer com coisas sagradas, porque a gente atrai lições muito profundas. Toda vez que alguém, um desses mais pequenos, não foi o que ele disse? Ai daquele que mexer com desses mais pequenos. Melhor seria que se amarrasse no pescoço uma dessas nós, dessas pedras, que um asno gira e fosse lançado no fundo do mar, do que mexer com desses mais pequenos, com pessoas inocentes. Não mexemos com isso. Não atraímos isso para nós. Essa dívida com Deus, porque ela vai ser cobrada. Quando a gente viu a forma que Jesus foi retratado aqui, particularmente no Brasil, naquele carnaval de 2020, não. Eu acho que ninguém na espiritualidade ficou feliz de ver o nosso Senhor sendo retratado daquela forma, sendo arrastado numa avenida por uma entidade maléfica, que nem o nome nós vamos dizer aqui, e todo mundo achou bonito. Não. Das pessoas fazendo necessidades fisiológicas dentro de igrejas, maior desrespeito, o acúmulo de desrespeito a coisas sagradas foi tamanho que não pensem que Deus mandou a pandemia, Ele só não protegeu. Não, Deus não é autor do mal. Nós somos autores do mal. Ele é autor do bem. Em 1918, depois da Primeira Guerra Mundial, que morreram mais de 20 milhões de pessoas, o que sucedeu? Mas daquela forma foi coisa... O que aconteceu na Primeira Guerra, gente, foi algo muito brutal. Terminou a Primeira Guerra, o que aconteceu? Veio a gripe espanhola. 40 milhões de pessoas morreram pela gripe espanhola. Então, nós de uma por todas as vezes aprendamos buscar as coisas do céu, respeitar as coisas sagradas, atrair a bondade e a misericórdia de Deus, porque Ele sabe das nossas necessidades antes mesmo de nós pedirmos. Se Ele sabe, então basta que nós peçamos. E Ele vai nos atender. E Ele vai nos atender. Vocês lembram daquele homem que Ele curou na piscina de Betesda? O homem estava ali na beira da piscina há quantos anos? Há mais de 30 anos. Ele chegou e perguntou para o meu: ô Senhor, por que você ainda não foi curado? Porque ele ficava na beira da piscina, que tem uma tradição. Toda vez que a água se agitava ali na piscina de Betesda, no templo de Jerusalém, a pessoa que pulasse primeiro ficava curado, porque era uma tradição de um milagre. Gente, vocês acreditam que por 30 anos, se ele ficasse na beirinha ali, a hora que a água mexesse, ele pulava, ele era o primeiro? Ele não queria ser curado.
Tem gente que não quer ser curado. Tem gente que não quer. Então Jesus perguntou para ele, por que você ainda não foi curado? Ele falou, porque sempre tem um que pula na frente e te dá desculpa para ser feliz. Para não ser feliz, né? Às vezes nós arrumamos desculpa para não ser feliz. Nós temos muitos motivos para sermos felizes na nossa vida. Vamos valorizar esses momentos, essas bênçãos que nós temos e agradecer a Deus e atrair com a nossa felicidade o bem para nós. E não ficarmos ali, tristeza, angústia, remoendo isso e atraindo o mal. Nós atraímos. Então Jesus, mesmo que aquele homem não pediu, ele curou ele. Ele ficou curado na hora. Ele ficou curadinho. Então vejam, ele faz para quem pediu, a tua fé te salvou. Ele fez para quem não pediu, ele quer fazer o bem para todos nós. Aprendamos isso. Então nós estamos, dedicados irmãos, atravessando um momento difícil. Sim, inegavelmente. Em respeito até mesmo por todas as pessoas que partiram. E todos nós temos alguém aqui, próximo, ou parente, ou não, que deixou o nosso planeta pelo vírus, pelo coronavírus. Essa semana nós perdemos na fitoterapia um grande amigo nosso, aquele homem que compôs a música para o Langerton, e que nós vimos, né, o testemunho da sua família, o quanto que o Evangelho pode fazer por nós. Nós temos aqui também pessoas que perderam pessoas muito queridas e que bem suportaram o momento, sem desespero, sem dor. Testemunharam, eu falei com a esposa do Odair, a Tânia. Ela falou, Geraldo, estou orando para Jesus, mas falou bem, falou forte, confiante em Jesus. Tinha acabado de perder o marido. É confiar em Deus, não é não sentir a tristeza. Não, nós temos sim, podemos nos entristecer, mas ela não pode nos derrubar. Porque nós confiamos ou não confiamos em Deus? Nossa vida está ou não está nas mãos de Deus? Depositemos nossa vida na mão de Deus. Buscai as coisas do céu e tudo o resto vos será acrescentado. Então buscai a fé, a confiança, e nada nos será impossível. Nada nos será impossível. Então, dedicados irmãos, hoje o nosso estudo foi o convite para fé, esperança e confiança em Deus. E nós vamos, nesse momento, nos prepararmos para fazer a nossa oração e pedir por todas as pessoas que estão. Muito bem. Então nós vamos nos despedir dos nossos irmãos aqui que estão online, dos nossos irmãos que estão no Instagram. Que Deus os abençoe a todos. Se Deus permitir, até a próxima semana. Para que todos aqui tenham uma noção, várias mensagens estão aqui sendo endereçadas, né? Dando boa noite a todos aqui que estão presentes, vários irmãos online dando boa noite para todos vocês. A gente vai se despedindo dos nossos irmãos aqui, do YouTube e do Facebook. Que Deus abençoe a todos vocês.